Bom dia a todos. Eu resolvi fazer um vídeo, vai ser um vídeo curtinho, porque na próxima terça-feira, às 20 horas, eu vou começar o curso completo de tarô. Vai ser na terça-feira, terça-feira que vem. Começa realmente às 20 horas, em ponto, eu sempre tento ser pontual. E o curso, ele tem a duração de 3 meses, aula uma vez por semana, com 2 horas de duração. Então, quem tiver interessado, entre em contato no meu WhatsApp, que depois do vídeo eu vou colocar aí embaixo. E é um curso bastante profundo, onde eu vou falar um pouco de história, eu vou falar sobre as 78 cartas, como elas funcionam nos diversos setores da vida, vamos estudar muitos métodos, arcanos menores, numeração, cartas da corte. Então é bastante completo e métodos muito bons, métodos fáceis e que ajudam muito a gente tirar tarô para a gente mesmo e também auxiliar os nossos clientes consulentes. Então hoje eu resolvi fazer esse vídeo para falar sobre um tarô que eu amo a Pamela Waite, todo mundo sabe, mas eu amo muito também o tarô Visconti Sforza. Tanto que eu comprei esse tarô Visconti Sforza já há alguns anos, né? As cartas são grandonas, né? Porque eu amo esse período do fim do medievo e começo do Renascimento. E o tarô Visconti Sforza é um tarô que ele surge em 1450, século XV, e nessa época não se usava tarô para fazer previsão como a gente faz hoje em dia. O tarô, como todo mundo sabe, era um jogo lúdico. Se jogava as cartas, como se joga pôquer, né? Como se joga o baralho. E foi muito interessante, porque até dentre as pesquisas, as últimas pesquisas de historiadores, né? Eu vou me fixar no Visconti Sforza Tarô, ele é um baralho muito lindo e é muito interessante porque esse baralho ele foi criado por Francesco Sforza, que se casou com Bianca Maria Visconti. A família Sforza e a família Visconti eram famílias muito fortes, né, no norte da Itália, em Milão, e eles realmente viveram, assumiram o poder, né? E é muito interessante, tanto o Francesco como a Bianca, eles eram muito cultos, eles estudavam, eles gostavam de arte, eles tiveram contatos com livros. Então, o tarô Visconti Sforza, ele é um tarô extremamente profundo, e claro que ele vai, de uma certa maneira geral, ilustrar o pensamento da época. E o que é muito interessante é que a Bianca Maria Sforza, ela se casou com o Francesco, ele era mais velho que ela, eles tiveram até um relacionamento estável, ela teve filhos com ele, e eles não se sabe ainda se esse deck ele foi feito para o casamento deles ou após 10 anos. Existem informações diferentes entre os historiadores, né? Mas não importa, ele foi criado pelo Francesco e claro que para mim tem a participação da Bianca. E é muito interessante que a gente vai ver nos arcanos maiores, porque o que acontecia também nessa época do Renascimento? Existiam cartas que a gente chamaria assim, ou eram chamadas, né, de cartas da memória, arte da memória. Ou seja, os livros eram muito caros, então para você escrever um livro, pintar, isso levava tempo. Então as cartas, que já existia o jogo, era uma maneira de menos volume de papel, mas com uma técnica muito bonita de pintores, né? Provavelmente foi o Bembo que pintou essas cartas, de passar o conhecimento num pacotinho, vamos dizer, menor, né? E é muito interessante porque, assim, a Bianca Maria Sforza, eu acredito que ela teve uma participação dentro da estrutura desse deck, como o Francesco também,
porque a gente vê que, de uma certa maneira, tem algo educativo, ou seja, de mostrar essas cartas para os filhos deles, de passar o conteúdo do que acontecia na sociedade naquela época, quais eram os valores morais e, claro, quais eram os valores religiosos, porque o tarô, ele tem o hermetismo cristão, como também ele está associado aos trunfos, tá, de Petrarca, e a família Visconti Sforza teve muito contato com Petrarca. Então, até o trunfo do amor, o trunfo da morte, a gente vê que, de uma certa maneira, a pesquisa foi em cima desses trunfos, tá? De Petrarca, desses poemas, vamos dizer assim, de Petrarca. E claro que, dentro de uma geral, Platão já tinha escrito a República, mas a República talvez não tenha chegado no mesmo período a eles, apesar de que, como eles tinham poder, eles podem ter assimilado alguma coisa, porque a gente vê um pensamento neoplatônico nas 22 cartas do tarô. Então, vou falar um pouquinho a respeito dessas pesquisas, porque eu achei muito legal. Em vez de fazer ao vivo, eu prefiro fazer assim, quietinha, e passar. Então, vou dar assim uma ideia geral. Nós temos o louco, belo, louco, né, e o belo mago do Visconti Sforza. E se a gente for ver, o louco do Visconti Sforza, ele tem as roupas muito maltratadas, né? As meias dele estão rasgadas, ele não tem calças, né? Ele tem as penas na cabeça, porque as penas vão falar do seu contato com o mundo das ideias. Ele tem um certo olhar perdido, tem um bastão na mão. E na época do medievo, claro que existiam, né, as pessoas que tinham problemas de deficientes mentais, né, ou muitas vezes aqueles marginais que vagavam de cidade em cidade, marginal no sentido de não pertencer ao centro, ao todo, né, que tinha um caminho livre. Mas a gente pode ver que aqui nesse louco do Visconti Sforza há um olhar, né, meio desentendido. E o mago é muito interessante, ele está ricamente vestido, né? E uma roupa vermelha, mas a roupa vermelha, no tempo do Visconti Sforza, ela representava a plebe, ou seja, o povo. E, na verdade, aqui o nosso mago, ele é um ilusionista de rua, né? Ele não é um mago iniciado. Se a gente for ver, ele tem a mesinha, tem os 4 elementos da carta, tem o chapéu, que é para esconder, é o predigitador, né? É o mago de rua, o mago de feira. E tanto o louco como o mago, eles faziam parte do povo, né? Ou seja, era a plebe, era a representação da classe, vamos dizer, mais pobre, não era a nobreza, né? Então é muito importante notar aqui que, apesar desse mago ele estar ricamente vestido, o vermelho indica que ele é um popular. Então nós podemos colocar aqui já a classe social dentro da estrutura do Visconti Sforza, mostrando o povo, né? A plebe, né? E claro que as cartas também mostram, né, a nobreza. E na nobreza nós vamos ter a imperatriz, né, que muitas vezes é até retratada como a própria Bianca. A Bianca aparece em muitas cartas do Visconti Sforza, né? E aqui o velho imperador. E existe toda uma ideia que é muito interessante, de que os imperadores nos tarôs anteriores, que existem algumas cartas anteriores ao Visconti Sforza, ele não possuía barba, né? E aqui no Visconti Sforza ele é retratado como um velho de barba. O que pode sugerir, né, é que o poder do imperador, do império, naquela época, a família Visconti, tanto a Bianca como o Francesco, eles eram inteligentes e eles tiveram problemas
por conta dos domínios, né? E com o imperador, um imperador velho e barbado, num sentido de dizer, né, que esse velho modelo, né, de imperador já era. Então é muito interessante, porque essa crítica aqui, ela pode existir e ela faz sentido, mas tanto a imperatriz como o imperador vão falar da nobreza, como o rei, como a rainha. Eles têm o comando, né? Eles têm o poder, eles são a classe dominante. E aí, tanto a gente tendo esse casal, a imperatriz e o imperador, nós vamos ter também a papisa e o papa, né? E a papisa, que é muito interessante, porque ela, uma mulher, né, retratada como papa, era uma afronta para a sociedade da época, né? E existem muitas investigações de quem seria essa imperatriz, né? E até o fato dela usar roupa marrom lembra muito Santa Clara, porque a Santa Clara ela usava, ela era uma monja, né? E uma freira que se dedicava aos pobres e usava a roupa marrom. Então a papisa também é uma crítica à própria igreja na época, porque a família Visconti Sforza tiveram muitos problemas com os papas da época. E é muito interessante que aqui o Papa também ele é retratado com barba, né? Coisa que nos decks anteriores, né? Como dizendo também, né? Que essa estrutura papal corrupta, com abuso de poder, ela também é velha, ela já era, né? Não tem sentido, né? E se a gente for ver até aqui o próprio rosto da sacerdotisa, ela é a caridade, ela é amorosa, quer dizer, é uma fé muito diferente, né, do que o dogmatismo e o poder corrupto do Papa na época, né? Porque o que a papisa representa? É como se de repente pode ser até a irmã Manfreda, me veio agora, mas não quero confundir. A papisa ela representa o amor à igreja, a ética. A gente vê que ela tem o livro na mão, o livro está fechado, né? Ela não revela, no sentido de estudo, de amor, de agir com ética, de agir com caridade em relação a quem precisa, e não, né, o abuso do poder, né? Essa é uma ideia também que eu achei bastante interessante, né? Então aqui também nós temos duas figuras, né, de poder. A gente tinha, vamos dizer assim, a aristocracia, os reis, né? E aí a gente tinha os papas, né? O papado, os bispos, né? Que eram categorias de muito poder nesse período. É muito interessante que é como se de repente esse baralho ele fosse mesmo educativo, né? E até na carta do enamorado com carro, a gente vai ver o casamento do Francesco Sforza com a Bianca, né? E é interessante porque o Cupido ele está de pé, mas ele está de olhos vendados, então é como se esse Cupido ele não interferisse no amor, né? E aqui é muito interessante porque o casal se dá as mãos. É como se de repente esse casamento, né, da Bianca e do Francesco, ele fosse acordado pelas famílias, o que era muito natural na época, né? E que mesmo que aí o Cupido ele esteja selado, né, com a pista fechada, eles se respeitam, eles se dão as mãos porque eles têm um compromisso. E realmente o casamento é um acordo social, é um compromisso, né? Até aqui nessa carta não aparece. E a próxima carta que a gente pode colocar e que é muito interessante, né? Depois desse compromisso firmado, é o carro onde a gente vê a própria Bianca dirigindo a carruagem, né? E num sentido de que, poxa, a partir do momento que eu criei um compromisso com você,
com o carro. Isso pode ser até um pensamento platônico, né, em relação à carruagem, no sentido que eu tenho controle sobre os meus desejos, sobre os meus instintos, e não saio por aí traindo, mentindo, fazendo coisas erradas, né? É aquele momento onde eu controlo o apetite da alma. Então, a partir do momento que eu firmei esse compromisso, eu tenho as rédeas da minha vida, eu me comporto, eu tenho esse domínio sobre esses instintos. Muito lindo, né? Muito interessante isso. Então tá mostrando aí nas cartas o casamento realmente dela, ela é retratada aqui nas cartas, o Francisco também, né? E aí um outro ponto muito interessante é que a gente vai ter a carta da justiça. E a carta da justiça, ela vai falar da justiça divina, desculpa, ela vai falar da justiça dos homens, ou seja, a partir do momento que você toma atitudes erradas, você é julgado, né? Então a justiça, aparece também a própria Bianca, né? Muito parecida, ela tem a espada e a balança na mão, né? Então o momento onde a justiça se executa a lei, e o cavaleiro atrás, ele vai mandar a mensagem: olha, você foi preso, olha, você roubou, né? Olha, você tomou uma atitude errada, né? Ela manda a notícia, o cavaleiro leva o julgamento. Então, aqui também existe, dentro dessa estrutura de arte da memória, de ensinamento dentro do Visconti Sforza, que existe a justiça dos homens e existe a justiça divina, né? E que, se você não for julgado pela justiça dos homens e passar em branco, não for preso, né, você vai pagar lá na frente, né? Porque você vai ser julgado por Deus, né? E aqui a gente tem a representação do próprio Deus, né? Aquela representação antiga do velho de barbas, né? Então são duas cenas de julgamento, né? E isso vale tanto para papa, para rei, né? Você pode ser julgado pela justiça dos homens ou pela justiça divina. Esse é um fato da vida que faz muito sentido, né? Até na lei da causa e efeito. Eu acredito nisso porque eu já vi muita gente que fez muita coisa errada e demorou um tempo e pagaram um preço, né? Então, e existem leis que a gente nem imagina, porque a nossa percepção do mundo, ela vai de acordo com as nossas sinapses cerebrais, cada um vê uma realidade e, assim, a verdade ninguém tem, né? Mas eu sinto que existem leis maiores que a gente até desconhece. Uma outra coisa muito interessante, né, em relação ao Visconti Sforza é a roda da fortuna, a roda da vida, né, como as moiras, né? Uma hora você reina, outra hora você cai, outra hora termina o seu reinado, e a vida é essa constante mudança. Então a vida, ela traz alterações, uma hora você é rei, outra hora você é decapitado, uma hora você está lá em cima, outra hora você está lá embaixo, e é como se fosse um aconselhamento, né? Porque é interessante ter essa imagem em cartas que eram de jogo. Então fica claro que as cartas passavam um conteúdo educativo, né? Isso é muito claro. Então a vida tem esses percalços, então a gente tem que tomar cuidado. Uma hora você é rei, outra hora você não é mais. A vida tem essa transitoriedade, né? E aí a gente tem o pai do tempo, que aqui é o nosso eremita, que é uma representação de Saturno. Ele tem a ampulheta na mão, ou seja, você tem um tempo para ser rei, uma hora o seu poder acaba, porque tudo é o tempo. A gente vive, uma hora a gente vai morrer, né? Um relacionamento dura, depois ele termina. E essa ampulheta,
ela é a reguladora do tempo, e a partir do momento que algo termina, o tempo acabou, o dia passou, eu giro a ampulheta e começo de novo, né? Uma nova história, um novo projeto. É claro que aqui a questão do tempo também se refere à fama de você ser lembrado, né? Então é muito interessante que o Francisco e a Bianca criaram esse baralho, né? Encomendaram esse baralho e são reconhecidos até hoje por tudo que eles fizeram, né? Porque é um conhecimento super bonito, é um tarô que ficou, né? E trouxe inspiração para os tarôs de Marsella, então é um conhecimento que fica eterno. Então também a partir do momento que você, como tudo termina, a sua vida termina, para você ser lembrado, você tem que criar algo bom para ser famoso, para ser reconhecido, para deixar algo para a história, algo positivo, né? Porque você pode deixar lembranças horrorosas, né? Como você pode deixar conhecimento, como no caso aqui da Bianca e do Francisco. Então achei assim muito bonitinho, né? Muito bonitinho, é uma expressão é muito linda, muito profunda, eu estou apaixonada aqui, né? E aí a gente tem até a carta da força, que no Visconde Sorsa é um homem, né? Batendo aqui no leão, que pode ser uma referência também à briga que a família Visconde Sorsa teve com Veneza, e a Veneza era representada pelo leão, né? Mas num certo sentido é uma carta que diz que a vida não é fácil, né? Que a gente tem que ter problemas. E aí nós temos o pendurado, é interessante que ele apesar da roupa dele estar simples, ele é um nobre, né? A gente vê aí uma calça verde, ele é bonito, ele está pendurado pelo pé, e é uma carta que muitas vezes pode estar no sentido de educar, né? Ou mesmo dentro do jogo, você perdeu, na época existiam as pinturas da vergonha, ou seja, quando alguém aprontava alguma coisa, e às vezes até nobre, né? Se contratava um pintor muito bom para fazer as pinturas da vergonha e espalhar nas cidades essas pinturas, esses quadros, no sentido de difamar o oponente, o inimigo, aquela pessoa que traiu, né? Então aqui num certo sentido, a vida tem dificuldades, né? A gente aquela coisa, aquela expressão, você tem que matar um leão por dia, né? E o pendurado, muitas vezes, você está de mãos atadas mesmo, né? Não dá para resolver nada, tem certas situações onde você aí é condenado, você não consegue aquilo que você quer, né? Isso é uma realidade, né? E isso é muito interessante. E claro que vão existir outras cartas que eu vou falar no curso, vou falar mais profundamente. Essa pesquisa eu tenho feito agora e pesquisando muito, mas quero me aprofundar muito no comecinho, tem muita coisa para ver, mas queria passar essa beleza do tarô Visconde Sorsa para vocês, né? E como eu sou grata ao Francisco e à Bianca por deixarem esse conhecimento, né? É tão lindo, né? Eu falo que o Visconde Sorsa, para mim, ele é um dos pais do tarô. E também gostaria de avisar, falando de cartas, né, que todo mundo sabe que eu amo oráculos, eu comecei o curso do símbolo na quinta-feira, mas se você quiser participar, ainda dá tempo, porque eu gravei a primeira aula, então se você estiver interessado em fazer o curso, eu te passo essa aula gravada, e nessa próxima quinta a gente já vai para a segunda aula. O símbolo é um oráculo maravilhoso, criado pelo Peter e pela Ingrid, que são alemães. Ele é um oráculo astrológico, mas ele usa a astrologia como um pano de fundo para revelar habilidades ou tristezas da alma, ou dificuldades, ou ganhos, ou dons. Ele é um oráculo para o homem mesmo, extremamente profundo.
E além dele ser muito terapêutico no sentido do aconselhamento, ele faz previsão. Então, se você, desculpa, se você estiver interessado, entre em contato comigo que dá para você entrar. O curso também ele tem a duração de 3 meses, são 78 cartas, mas não é um tarô, é um oráculo. Eu vou falar sobre todas as cartas profundamente, eu tenho muito caso de consultório para ilustrar e vou dar métodos incríveis. Então, se você estiver interessado, entre em contato, porque é um oráculo maravilhoso, maravilhoso mesmo. Então, quinta-feira, curso do símbolo. E na próxima segunda-feira, eu vou dar o meu curso de Lenormand. Então, o curso Lenormand, ele vai ter a duração de 1 mês, aula uma vez por semana, pelo Zoom, por conta da pandemia, e nós vamos estudar todas as cartas do baralho Petit Lenormand. Eu sigo a linha europeia, tá? Então eu tenho vários Lenormands, eu peguei esse aqui, que esse aqui é o meu de estimação, é o que eu puxo direto. O Lenormand é um oráculo fabuloso, ele tem 36 cartas, ele responde, ele aconselha, porque tanto o aconselhamento como a previsão, eles estão dentro do método, tá? E aí você usando métodos para autoconhecimento, o Petit Lenormand é maravilhoso. Métodos para previsão, o Petit Lenormand é maravilhoso. Métodos para o espiritual, o Petit Lenormand é maravilhoso. Então vai ser um curso básico, vamos estudar as 36 cartas, eu vou dar 3 métodos de jogos e depois eu vou fazer um avançado de Lenormand. Então esse curso do Lenormand também, ele tem a duração de 1 mês, aula uma vez por semana. Então quem tiver interesse é só entrar em contato no meu WhatsApp, 11 95976 7727. Eu volto com uma live, tá? Mas hoje eu resolvi gravar. Muito obrigada pela paciência de vocês, um beijo, ótima semana, usem máscara, não conglomerem, tá difícil, e álcool gel na mão. Beijos, amo vocês.